com pelagem brilhante, simbolizando a beleza selvagem, aliada ao alto valor econômico através do delicioso e nutritivo sabor da carne. O fazão é frequentemente usado em feriados tradicionais americanos. Mas você já se perguntou como esses fazões são criados? Junte-se a nós para descobrir o segredo por trás dessas fazendas únicas de fazões. É muito difícil resistir ao encanto deste pássaro. Os fazões são criados em mais de 100 fazendas nos Estados Unidos. Até a Dakota do Sul fez deles o pássaro do estado. Esta raça de frango possui uma grande capacidade de voar, característica que cria desafios no seu manejo. Para resolver este problema, os agricultores têm frequentemente de construir celeiros discretos com sistemas de redes de proteção, evitando que os fazões voem para os subúrbios e protegendo-os de perigos potenciais do ambiente circundante. Cada fazão fêmea é capaz de pôr cerca de 4 ovos por semana, de abril a julho. Diante da atração do mercado, os agricultores têm feito esforços para criar raças superiores através da incubação de ovos. Graças à intervenção humana, a taxa de eclosão destes ovos aumentou significativamente de 40% para pelo menos 75%. No setor Iowa, os agricultores produzem milhões de fazões todos os anos. Este é um número impressionante, demonstrando o forte desenvolvimento desta indústria nos últimos anos. Mas vale ressaltar que esse crescimento significa também um aumento de problemas de difícil controle. A parte seguinte do vídeo discutirá o problema causado pela agricultura de fazões. Agora vamos acompanhar o processo de criação de pintinhos de fazão de qualidade. Antes de colocá-los na incubadora, o agricultor lava os ovos com água e sabão especial para retirar sujeiras e bactérias que podem penetrar na casca do ovo e prejudicar os filhotes de fazões. A incubadora tem uma temperatura de 100 graus Fahrenheit para simular o calor do corpo de uma fêmea de fazão. Os agricultores observam a situação dentro da incubadora. É nesse momento que o fazão sai lentamente da casca do ovo. A eclosão dos bebês fazões leva cerca de 25 dias. Após a eclosão, os filhotes de fazões são cuidadosamente inspecionados e embalados em caixas de transporte ventiladas em até 60 horas, onde são transportados para outras fazendas para continuar o processo de criação. Uma vez na fazenda, esses bebês fazões são alimentados com uma dieta rica em proteínas para otimizar a digestão à medida que crescem. Semelhante às aves normais, a dieta dos fazões também muda gradualmente de mole para dura, de acordo com o seu desenvolvimento. Quando eclodem, geralmente precisam de um ambiente quente para promover a saúde e o desenvolvimento. Portanto, os agricultores sempre acendem luzes para criar uma área mais quente no celeiro e ajudar a garantir a saúde dos bebês fazões. Lascas de madeira seca são a melhor base para celeiros. No entanto, um pedaço de madeira muito pequeno colocará os bebês fazões em perigo e até causará a morte, porque suas moelas serão afetadas. Para os fazões bebês, os agricultores irão mantê-los aquecidos com palha seca para garantir a segurança. Os agricultores cuidam deles cuidadosamente de acordo com cada estágio de desenvolvimento. Durante o verão, os fazões terão mais vegetais verdes em sua dieta. Como muitos outros raptores, os fazões muitas vezes enfrentam problemas com bicadas de penas e canibalismo quando mantidos em cativeiro. Portanto, durante o período de 3 a 4 semanas de idade, os agricultores fecharão as narinas. Esta é uma das soluções que podem garantir a segurança e ao mesmo tempo mantê-los confortáveis. Quando têm cerca de 8 semanas de idade, nesta fase já são capazes de resistir e se adaptar ao ambiente natural. Neste momento, a proteção sobre as narinas será removida para reduzir o risco de lesões e aumentar a respiração. Este é também o momento em que os fazões passam para o galinheiro ao ar livre, aproximando-se da fase de preparação para o mercado. Esses fazões são criados com o objetivo principal de servir como fonte de alimento. A carne de fazão não é apenas uma escolha alimentar deliciosa, mas também fornece um valor nutricional significativo para os seres humanos, como fonte de proteínas de alta qualidade e aminoácidos essenciais.
A criação de fazões também ajuda a reduzir a dependência de fontes alimentares industriais, conduzindo a um consumo mais sustentável e ambientalmente responsável. Dependendo de cada raça de fazão e das condições de cuidado de cada fazenda, mas das 20 às 30 semanas de idade é a fase em que os fazões amadurecem. Quando atingem um peso de cerca de 3 a 5 quilos, podem ser vendidos como carne. No entanto, em comparação com outros tipos de aves, a captura de fazões para venda também é uma tarefa difícil. Seu voo caótico e agressivo também causa muitos obstáculos e perigos para os agricultores. Muitas vezes eles têm que usar roupas discretas ou até mesmo capacetes de proteção para evitar serem atacados por fazões durante a fase de venda. Os fazões colocados em caixas de papelão ventiladas sobreviverão 60 horas sem comida. Isso dá aos criadores tempo suficiente para transportá-los para qualquer lugar do mundo. Os fazões estão presentes em mais de 40 estados, mas uma parte deles vem de fazões selvagens e também de indivíduos soltos na natureza para proteger o ecossistema. Eles criam impactos negativos na agricultura americana. Os fazões prosperam nas pastagens e nas bordas dos campos de grãos no campo. Muito naturalmente, os fazões selvagens veem os campos dos agricultores como sua fonte de alimento e destroem descuidadamente as terras por onde passam. Os agricultores são forçados a encontrar maneiras de controlá-los, como o uso de armadilhas ou a caça. As armas são a forma mais eficaz de os agricultores protegerem os seus campos de milho. Por serem uma espécie com audição aguçada, os fazões podem escapar rapidamente do perigo. Portanto, o ponto-chave da caça aos fazões é causar impactos que os façam voar para o alto, claro, ainda dentro do alcance da arma. Porque pode facilmente acontecer que o fazão tenha partido antes que o caçador possa reagir. Suas asas os ajudam a escapar dos tiros. A caça requer muita técnica e coordenação. Os cães podem ser de grande ajuda durante as viagens de caça. Ele força os fazões a voar ou procura e aponta fazões escondidos até que o caçador chegue perto o suficiente para atirar. Os cães também ajudam os caçadores a encontrar mais facilmente carcaças de fazões nos campos. Além da emoção que a caça traz, os fazões selvagens também são um excelente alimento, delicioso e muito mais magro que o frango normal, fazendo com que valha a pena o esforço para caçá-los. Quando decolam, voam a velocidades de até 60 milhas por hora. O desafio da velocidade torna a caça ao fazão cada vez mais popular. Em algumas áreas, os fazões são até criados e soltos na natureza para emocionar os entusiastas da caça. No entanto, os caçadores atiram apenas em fazões machos, portanto a caça não reduz as populações de fazões, mesmo em épocas em que o número de caças excede 1 milhão num estado. Na verdade, mesmo sem caça, os fazões selvagens não podem viver muito tempo na natureza. O clima de inverno é a sua principal ameaça. Com clima ameno e bom habitat, as taxas de sobrevivência no inverno podem chegar a 95%. Mas no pior cenário, com condições meteorológicas extremas e habitats precários, as taxas de sobrevivência podem cair para 20%. Os passos são rápidos. A perseguição desigual ocorre pelos campos da selva australiana. Bem no momento em que a vaca estava exausta e prestes a ser atacada por dingo, o tiro conseguiu detê-la. Felizmente, o pior resultado para as vacas não aconteceu. Mas a verdadeira guerra ainda não acabou. A invasão do dingo selvagem é como uma dor duradoura e até causa muitas polêmicas dentro deste país. Não deixe você esperar mais. Agora vamos descobrir como os agricultores australianos lidam com milhares de cães dingo selvagens. Os dingos foram introduzidos na Austrália há cerca de 4.000 anos. Desde o momento em que surgiu, os australianos tiveram abordagens diferentes. Alguns moradores locais os chamam de cães. Eles os veem como parte do ecossistema há milênios e têm tanto direito de estar aqui quanto qualquer outra pessoa. Entretanto,
Alguns agricultores encaram isto como uma praga e uma ameaça que precisa de ser eliminada imediatamente. As populações de dingo variam desde o sopé dos acidentados Alpes do Sudeste até regiões remotas desérticas. São forrageiras oportunistas, às vezes necrófagas, e sua dieta geralmente depende de onde vivem. Eles caçam presas como ovelhas, cabras, coelhos e répteis na Ilha Fraser. Pode ser difícil de acreditar, mas se os búfalos fracassarem na luta, eles também estarão na cadeia alimentar do dingo. Dingo nem hesita em se aproximar de peixes gigantes, ele está cutucando a carcaça de um golfinho em decomposição na costa de Queensland. Este é um dos principais predadores das estepes australianas. Eles têm a aparência de um cachorro e até parecem bastante inofensivos. Mas quando caça, sua personalidade astuta e agressiva é extremamente semelhante à dos lobos. Solitários, alguns dingos gostam de caçar sozinhos, outros caçam em grupos. É claro que a vantagem do rebanho trará vitórias espetaculares ao dingo, presas de maior tamanho ou quantidade. De uma perspectiva ecológica, há algumas evidências de que os dingos podem ajudar a controlar o número de predadores introduzidos, como gatos selvagens e raposas. Tal como todos os predadores de ponta, também desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, por exemplo, reduzindo o impacto das cabras selvagens e dos cangurus na vegetação. Mas, infelizmente, os dingos não conseguem ver os limites invisíveis do seu habitat natural. Isso mudou instantaneamente seu status de espécie digna de conservação para cães selvagens com sentenças de morte. O caso mais chocante foi o desaparecimento da menina Azaria Chamberlain, de 9 semanas em 1980. Naquela época, os promotores acharam ridículo demais um cachorro cometer um crime e acusaram a mãe. Então, depois de 10 anos, a verdade foi descoberta. Sua filha recém-nascida foi levada por um dingo. Mais recentemente, Fraser Island também relatou sobre um menino de 6 anos sendo atacado por um dingo. Atualmente, os ataques de dingo a humanos são muito raros na Austrália e geralmente acontecem com crianças pequenas. A equipe de resgate salvou com sucesso o bebê recém-nascido das mandíbulas de um dingo. Os dingos muitas vezes matam animais que não têm intenção de comer e muitas vezes matam mais animais do que necessitam para se alimentar. Isso significa que eles não precisam saber se o oponente está na cadeia alimentar ou não. Se encontrarem um cachorro dingo, com certeza serão atacados. Os cães dingo gostam especialmente de perseguir animais que fogem do grupo. Portanto, esteja o dingo com fome ou não, o comportamento instintivo de fuga da ovelha irá desencadear a resposta do cão para perseguir e atacar, até que a ovelha esteja subjugada ou exausta demais para se defender. Segundo estimativas, os danos causados pelos cães dingo são estimados em cerca de 120 milhões de dólares por ano. O aumento repentino da população dingo na Austrália representa um desafio significativo para investigadores, gestores ambientais e decisores políticos. Os dingos foram a causa da separação literal do país. A cerca mais longa do mundo, com 5.600 quilômetros de comprimento, estende-se desde o oeste do sul da África do Sul, através do deserto de Strzelec e através do sul de Queensland, para evitar que os dingos entrem no sudeste relativamente fértil do continente e proteger os rebanhos de ovelhas no sul de Queensland. Os agricultores muitas vezes respondem a esta ameaça matando predadores com armadilhas, armas ou cercando-os. Porém, o método dependerá das condições de cada pessoa e do comportamento da população dingo da região. Há uma toca de dingo selvagem a cerca de 300 metros da fazenda, e os agricultores veem regularmente os animais enquanto passam pela propriedade. Essas pegadas são evidências de que eles estão à espreita pela fazenda. Mas antes que os agricultores pudessem fazer qualquer coisa, a sua casa pegou fogo. O incêndio florestal inibiu involuntariamente o desenvolvimento do dingo na área. Provavelmente levará algum tempo para encontrar um novo habitat. Entre as montanhas rochosas e as quintas devastadas pela seca, existe uma extensão das chamadas zonas militarizadas.
a linha da frente da batalha entre agricultores e ambientalistas pela sobrevivência dos dingos na Austrália. Aqui, os ecologistas disseram: nessa área nenhum cão-dingo pode viver, ele será morto se for para lá. Se forem pegos em armadilhas, eles gemem de terror e dor e podem lutar freneticamente por 24 horas ou mais antes que os caçadores retornem para matá-los. Dingos e cangurus são dois dos principais animais invasores da Austrália. No entanto, eles não estão na mesma linha de frente. Uma verdade cruel, os cangurus são a comida favorita do dingo. A vida selvagem nunca foi fácil para eles. Além de a natureza ser dura, eles também precisam enfrentar predadores agressivos. Paradoxalmente, esses cangurus são maiores que os cães dingo, mas ainda sofrem o mesmo destino que outras presas infelizes. Na Austrália, com exceção dos dingos selvagens, não existem predadores grandes o suficiente para causar danos aos cangurus adultos. Os caçadores podem encontrar marcas que indiquem uma luta. Tanto o dingo quanto suas presas costumam deixar rastros profundos com os dedos dos pés abertos no solo, acompanhados por vegetação quebrada. Eles podem contar com ele para encontrar o abrigo do dingo. Em meio a esse calor extremo, o lago é a única coisa que atrai a vida selvagem, incluindo o dingo e sua comida. Os lagos vitais também oferecem oportunidades fáceis de caça. Presas muitas vezes maiores que seu corpo ainda não preocupam dingo. Ataques e provocações contínuos vieram de dingo. Para limitar a invasão de dingos, o governo australiano implementou medidas de alerta para reduzir o risco de humanos encontrarem dingos. Além disso, o dingo possui uma coleira que serve como sinal de alerta. Os métodos de caça também foram completamente implementados. O governo australiano destinou 110 milhões de dólares para substituir todas as vedações inadequadas e inseguras. Estas novas estruturas de vedação são normalmente construídas em aço inoxidável ou malha metálica, com uma altura mínima de 2 metros. Estas melhorias visam melhorar o controle e a durabilidade da cerca, minimizando ao mesmo tempo o risco de intrusão do dingo. Todas as medidas para lidar com este rei do sertão visam a segurança da pecuária, ajudando a agricultura a desenvolver-se de forma mais harmoniosa. Os agricultores australianos entendem que os jovens dingos nascerão para substituir a geração anterior. Não podem mudar as leis da natureza, mas pelo menos estão a tentar criar pressão para minimizar a ameaça à economia e à segurança social. Com uma vida forte na terra agreste, dingo torna-se parte do ecossistema da Austrália. Um cachorro de rua carregando muitas cargas malignas, o culpado pelo desaparecimento de crianças. Ou um demônio maluco ataca o gado dos agricultores, tornando-se temido pelas espécies nativas. O que mais te impressiona no dingo? Por favor, comente abaixo na seção de comentários para nos informar.